Oi, gente. Hoje eu quero falar com vocês sobre, depois dessa lei que ele propôs, a quem eu acho que é a principal liderança progressista do mundo hoje. E é uma pessoa que vocês sabem que eu admiro muito, mas que essa legislação que ele está tentando implantar na principal economia do mundo, que é os Estados Unidos, é uma legislação que tem muito a ver com o que eu falo aqui no canal. Então, me traz muita alegria. Eu sei que dificilmente é impossível que ela passe durante a gestão do Donald Trump, mas que já é um passo fundamental e mostra que o que a gente está defendendo por aqui está se espalhando pelo mundo, né? Eu absorvi muito dessa defesa do Richard Wolff, um economista americano, e o Richard Wolff, que é muito influente nos Estados Unidos, provavelmente é uma das influências para que essa legislação tenha sido criada pelo Bernie Sanders. E eu estou falando do senador norte-americano Bernie Sanders, que está defendendo o fortalecimento da classe trabalhadora, a participação dos trabalhadores na direção de grandes empresas, como a lei alemã existe uma lei na Alemanha que garante isso, mas em paralelo ele também está falando de alocação de recursos para a expansão das cooperativas, das empresas cooperativas, democratização dos espaços de trabalho, o que eu defendo aqui no canal, a radicalização da democracia na política e nos espaços de trabalho. E parece que Bernie Sanders, que eu sempre achei que estava, assim, eu estava à esquerda de Bernie em várias questões, não é? Agora eu teria que dizer que eu e Bernie concordamos em quase tudo, nas grandes questões. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia. Tem uma sessão de diálogos, que tem grandes especialistas, de filosofia popular às sextas-feiras. Hoje, mais tarde, eu vou fazer um vídeo do Filosofia Popular. Se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, pense em se tornar um apoiador do nosso canal. Os apoiadores escolhem temas e tudo mais. Bem, primeiro eu queria completar o vídeo que eu tinha feito sobre as eleições americanas. Eu vou fazer mais vídeos sobre as primárias americanas aqui no canal, mas eu não falei sobre a fragilidade de Bernie Sanders. Falei sobre a fragilidade dos outros progressistas, que por sinal eu gosto bastante, mas eu não falei sobre a fragilidade de Bernie Sanders. E eu acho que a fragilidade dele, na verdade, é uma questão que ele assume o posicionamento de ser um socialista democrático. Ele não foge da palavra socialismo. Só que ele adiciona essa palavra um qualificativo para diferenciar ele de todas as tendências autoritárias historicamente que reclamaram e utilizaram essa palavra. Então ele se diz um socialista democrático, que não é muito diferente da social-democracia europeia em determinados momentos, como eu já falei em vídeos anteriores, inclusive no vídeo de ontem. A social-democracia europeia teve momentos que abandonou a sua defesa de direitos sociais, e ele retém, o Bernie Sanders, essa defesa dos direitos sociais como um elemento fundamental de sua política. Agora, o que é interessante nessa lei que ele está introduzindo agora é que ele pega duas dimensões fundamentais. Mas antes de entrar nisso, vamos falar sobre a fragilidade. Por que ele dizer que é um socialista democrático pode se tornar um problema? Seria melhor, por exemplo, que ele se dissesse um social-democrata. Porque a palavra socialismo, embora a juventude americana esteja avançando muito nisso e esteja percebendo que é uma palavra guarda-chuva grande, que pode significar tanto o socialismo stalinista, uma coisa genocida horrorosa, mas pode significar políticas como as defendidas pelo Olaf Palme lá na Suécia, pode significar como as políticas de estado de bem-estar social celebradas em boa parte do mundo, pode significar também um fortalecimento gradual e contínuo do poder da classe trabalhadora, algo que tem uma série de benefícios para a sociedade. Então, a palavra pode assumir múltiplos significados, ela não tem um único significado, e a juventude está adotando e aceitando. E por isso que o apoio ao Bernie Sanders foi tão forte na eleição passada, e boa parte dele se mantém, com ele arrecadando muito dinheiro e tudo mais. Só que a mídia corporativa, eu estou falando aí da CNN, MSNBC, Fox News e outros, as grandes corporações empresariais e os grandes conglomerados dos bancos
vão se unir para tentar impedir uma vitória de Bernie Sanders, e eles vão usar muito essa palavra. E vão distorcer, vão usar mentiras, vai ter fake news de todo tipo, tentando conectar ele a uma dimensão autoritária, sendo que ele representa o oposto. Inclusive, ao longo da vida, ele arriscou a própria carreira política para defender liberdade de expressão, no caso, a liberdade de expressão do Howard Stern. Para quem não sabe, é uma pessoa que trabalha no rádio nos Estados Unidos, um comediante, e Bernie Sanders, em determinados momentos que não era uma atitude tão popular, ele saiu em defesa de Howard Stern e fez isso ao longo de toda a vida. Quer dizer, Bernie é um democrata, não do Partido Democrata, mas democrata no sentido de defender os valores democráticos de forma absolutamente radical. Mas essa defesa dele, por aceitar o termo, pode se tornar uma fragilidade. Eu não sei até que ponto isso teria impacto. As pesquisas de segundo turno parecem sugerir que não teria impacto e que ele venceria Donald Trump tanto em 2016 quanto em 2020, mas eu acredito que haveria, se ele virasse o candidato democrata, haveria, pela primeira vez na história recente dos Estados Unidos, quase que todo o apoio corporativo das grandes corporações empresariais iria para um candidato, iria para Donald Trump. Normalmente as corporações gostam de apostar nos dois candidatos. Barack Obama, por exemplo, recebeu muito dinheiro das grandes corporações empresariais porque eles queriam se garantir, fosse Barack Obama eleito, fosse eleito John McCain. Quer dizer, quem fosse eleito eles queriam se garantir. Assim como na eleição que o Barack Obama competiu com Mike Pence. Mike Pence não. Ele competiu com... Mike Pence é o vice do Donald Trump. Foi quando ele competiu com... Eu esqueci o nome dele, aquele que é Mormon. Bateu o esquecimento. É um candidato que foi um candidato mormon. É o primeiro candidato mormon, inclusive, da história dos Estados Unidos, que acabou perdendo para o Barack Obama. Enfim, as grandes corporações gostam de apostar nos dois, mas eu acho que se for Bernie Sanders, pode ser a primeira vez que elas apostem totalmente em Trump, e isso seria a fragilidade de Bernie, o que dificultaria. Agora, falando sobre a proposta dele, que eu gosto muito, muito mesmo, e por isso que o título do vídeo é a principal liderança progressista do mundo hoje, embora ele não esteja isolado em defender esses valores, eu poderia citar o Jeremy Corbyn, defende coisas semelhantes. Aqui no Brasil, nem Ciro nem Haddad têm falado muito sobre isso. Eu acho que essas ideias não chegaram ainda por aqui, nas grandes lideranças. E eu também não vi Boulos falando sobre isso. Mas Corbyn e Bernie sim, e eu acho que Bernie tem uma influência ainda maior. Embora, enfim, ele ainda não tenha sido eleito, ele seja, por enquanto, apenas um senador. Mas ele conseguiu, por exemplo, fazer a Amazon pagar $15 por hora pelo trabalho dos seus trabalhadores. E agora está pressionando o Walmart. Mas, basicamente, o que ele está defendendo é, de uma parte, o fortalecimento do papel dos trabalhadores nas grandes empresas, como Walmart, Amazon e outras. Basicamente, o conselho diretor dessas empresas teria que ter uma representação dos trabalhadores. E os trabalhadores também teriam parte dos lucros da empresa destinados a eles. Então seria uma coisa que envolveria tanto uma maior igualdade do ponto de vista do poder, quanto uma maior igualdade do ponto de vista da repartição dos lucros dentro dessas empresas. E é interessante porque essa é uma proposta que não é uma proposta de fortalecimento do Estado. Repare, não é botando um imposto sobre essas empresas, o Estado pegando esse dinheiro e colocando em um programa social, que é a perspectiva mais tradicionalmente social-democrata. É uma perspectiva de fortalecimento da classe trabalhadora, do empoderamento da classe trabalhadora, que vai mais na linha do que eu defendo. Repare, eu considero as propostas social-democratas importantes, garantia de direitos sociais importantes, por exemplo, saúde, educação, segurança, investimento em infraestrutura, na questão do meio ambiente o Estado é importante, mas na questão da produção, eu sou uma pessoa que não defendo a participação, o aumento da participação do Estado. Eu defendo o aumento da participação e do fortalecimento da classe trabalhadora. E Bernie está defendendo exatamente a mesma coisa agora. E eu não acho que é um acidente que Bernie esteja defendendo isso agora, porque essas ideias estão sendo divulgadas, como eu falei, pelo economista americano Richard Wolff e por muitos outros economistas progressistas e de esquerda do mundo, que estão pressionando nessa direção.
Eu só vim adotar essas ideias há mais ou menos uns 5 anos atrás, ou 6 anos atrás. Foi quando eu comecei a ler sobre isso. Antes disso, eu desconhecia essa perspectiva e eu trabalhava muito mais na ideia de democratização da política, não pela economia. Enfim, então uma parte é essa participação dos trabalhadores no poder e no dinheiro, nos lucros. Essa participação no poder existe na Alemanha, que é a economia mais estável da Europa. Existe por lei lá. E isso deu super certo, porque fez com que os trabalhadores ficassem mais implicados no processo de produção e tivessem poder de decisão e participação no processo decisório das grandes empresas. Então isso contribuiu muito para a economia alemã. Se por um lado a proposta dele visa aumentar a participação nos lucros e no poder nas grandes empresas, essa lei não vale para pequenos e médios empreendimentos, é só para empresas com muitos funcionários, que funcionam quase como uma cidade, e a ideia é deixar que essa cidade deixe de ser uma ditadura, né? Ela se torne mais democrática. Agora, para os pequenos e médios empreendimentos, o projeto de lei dele visa fazer uma coisa que eu já falei aqui no canal várias vezes, que é o fortalecimento e a expansão das cooperativas, das empresas cooperadas, e visa trazer treinamento, o dinheiro visa parceria com universidades. Quer dizer, ler o projeto de lei é tipo ler muito do que eu venho defendendo aqui há muito tempo. Não estou dizendo que eu tenho nada a ver com isso, não, seria uma arrogância gigantesca, e obviamente eu não tenho nada a ver com isso. Eu, na verdade, sou uma das pessoas nesse globo que vem, digamos assim, adotando gradualmente essa perspectiva. E agora nós vemos Bernie Sanders, que com esse projeto de lei mostra que está mais à esquerda até do que muita gente imaginava, colocando sim no projeto de lei medidas do Estado para incentivar uma economia cada vez mais gerida e administrada pelos trabalhadores, mas não através de uma imposição sobre pequenos e médios empreendimentos. Quer dizer, pequenos e médios empreendimentos não vão ser atingidos por isso. A ideia é fornecer a alternativa de pequenos e médios empreendimentos com produção cooperada. E o mercado vai decidir qual o empreendimento as pessoas gostam mais, os trabalhadores vão decidir qual tipo de empreendimento eles preferem, ou eles preferem estar num lugar hierarquizado, com estrutura de poder muito clara, ou eles preferem trabalhar num lugar onde eles participam do processo decisório, que implica mais responsabilidades, mas também pode implicar em mais lucros, porque a divisão de lucros vai ser entre os trabalhadores que vão ser os donos do empreendimento. E eu acho isso muito interessante, porque retorna à nossa discussão sobre socialismo, porque a concepção de socialismo, que é a concepção que eu mais gosto, é a ideia de socialismo como o controle dos meios de produção pela classe trabalhadora. E existem muitas formas de você caminhar nessa direção. Existem formas revolucionárias, ou imposição estatal e tal. E há um bom tempo eu defendo que o caminho trilhado tem que ser dentro da democracia, expandindo a democracia e levando a democracia não só à política, e não só o fortalecimento do poder do cidadão, mas fortalecimento do poder do trabalhador dentro do espaço de trabalho. Isso vai reduzir desemprego, isso vai facilitar o combate a problemas relacionados ao meio ambiente, porque esses trabalhadores vão estar querendo que o ambiente seja melhor para os seus filhos e seus netos. Isso vai gerar um interesse importante e uma conexão entre sociedade, trabalho e produção, que é fundamental. Ou seja, uma sociedade não pode existir sem a produção, mas uma sociedade não deve existir produzindo, desconsiderando o seu impacto sobre o meio ambiente, gerando mais desigualdade social. Não, a sociedade tem que visar reduzir a desigualdade social, ampliar o poder, inclusive de compra, e a possibilidade de felicidade maior para toda a sua população. Então, eu fiquei muito feliz com esse projeto de lei do Bernie Sanders. Eu brinco dizendo que agora as diferenças entre eu e Bernie, do ponto de vista político, vão ficando cada vez menores, mais difíceis de serem detectadas. Elas existem, eu já fiz críticas a Bernie do ponto de vista tático, sem sombra de dúvidas,
mas eu acho que é um verdadeiro exemplo para a política do mundo. E se eu tiver a oportunidade de conversar com políticos aqui no Brasil, e eu quero ter essa oportunidade, eu vou submeter a eles essas ideias para ver se a gente consegue pegar alguns peixes aí e além do povo e da população e vocês, meus inscritos, que eu gostaria de, digamos assim, de convencer dessas ideias, gostaria de ver vocês defendendo, eu quero que a gente comece a convencer os nossos políticos progressistas. Acho que o mais fácil de convencer seria o Guilherme Boulos. Eu acho que ele deve estar bem próximo da gente. Se talvez apresentado a ideia, ele concorde na hora. E não acho impossível convencer um Ciro Gomes, um Haddad, a gente convencer o Marcelo Freixo, eu acho que seria tranquilo também. Então a gente tem que pensar. Marina eu acho que seria mais difícil. Mas quem sabe a gente convence até a Marina. E aí a gente tem um leque de políticos e de pessoas e de lideranças que podem começar a se sofisticar e ter uma defesa mais sofisticada para resolver os problemas do século XXI. A gente não pode tratar os problemas do século XXI como problemas do século XIX. Muito mudou. E até mesmo o que é que para nós vai significar socialismo democrático, o que é que para nós vai significar pensamento libertário de esquerda, precisa ser revitalizado, precisa ser reinventado. É isso que os socialistas democráticos da América estão fazendo, com Bernie Sanders, AOC e tudo mais. E as palavras têm uma perspectiva viva, né? Elas não têm significados fixos, né? Embora eu argumente que o sentido que George Orwell deu ao socialismo democrático, quando ele escreveu em Por que eu escrevo, que tudo que ele escreveu durante a vida foi para defender o socialismo democrático, acho que tem muita semelhança entre o que Orwell falou e o que Bernie Sanders está falando hoje. Mais de 50 anos depois, né, quase 100 anos depois, não chega a 100 anos não, mas uns, né, tem bem mais do que 50. E tem muita identidade, unidade, né? Enfim, gente, se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar e dizer que essa luta continua e a gente vai fazer mais vídeos sobre as primárias americanas, assim como eu vou fazer vídeos acompanhamento do governo Bolsonaro, amanhã deve ter. Então tem muita coisa aí no forno, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tô meio gripado, então... Na verdade não é gripe, né? Pigarro na garganta, que tá me incomodando. Um abração, gente. Espero que não tenha prejudicado muito o vídeo. Tchau, tchau.